Nós vamos falar sobre o propósito e o poder da oração. Você sabe que a oração ela tem poder e ela tem um propósito. E nós vamos aprender hoje qual o poder e qual o propósito da oração na nossa vida. Amém? Então feche os seus olhos. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado, Senhor, por cada um que aqui está. Nesta noite, Senhor, nesta manhã, Senhor, nós te pedimos, prepara o nosso coração. Deus, que nós possamos sair daqui com uma mente voltada para a oração, que nós possamos sair daqui entendendo o que o Senhor tem preparado para nós, qual é o nosso propósito, qual é, Senhor, o poder que nos foi dado. Ô Espírito Santo, que a partir de agora nós possamos orar de uma forma diferente, que nós possamos orar, Senhor, segundo o teu coração. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus, que todos digam. Abra sua Bíblia em Lucas 6. Versículo 12. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Todos acharam? Amém? Então vamos lá. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Amém. Pode sentar, querido. Primeiro ponto que a gente vai ouvir nessa manhã. O que é orar? Né? O que é você orar? Orar nada mais é do que você conversar com Deus. É você ter uma conversa, é você falar com Deus. Por que eu tenho que falar? Por que eu converso com Deus? Porque eu me relaciono com Deus. Então, orar nada mais é do que conversar, né? É eu ter um relacionamento, porque existe um relacionamento entre eu e Deus, entre você e Deus, né? E nós, para termos um relacionamento, você conversa com seu filho, né? Para você ter relacionamento, você precisa conversar. Você conversa com seu cônjuge, você conversa com seu filho, você conversa com seu namorado, você conversa no seu trabalho, você tem que ter relacionamento. Para ter relacionamento no seu trabalho, você precisa conversar com pessoas. Ninguém se relaciona com ninguém sem o quê? Conversar. Você já imaginou duas pessoas se relacionando? Não existe isso. Relacionamento envolve conversa. Então, se Deus é o nosso Pai, é tudo que nós temos de melhor, nós temos que o quê? Conversar com Ele. E qual é a forma de nós conversarmos? Qual é a forma de nós nos relacionarmos com Deus? Através da oração. É a oração que faz esse vínculo, que faz essa ponte para que nós possamos nos relacionar com Deus. Para que nós possamos ter esse relacionamento com Ele. A oração, ela não é um método, ela não é um projeto de vida, ela é um estilo de vida. Porque para mim, por que ela é meu estilo de vida? Porque eu quero ter relacionamento com Deus, então eu tenho que conversar com Ele. Então ela não é um projeto, ela não é um método de espiritualidade, não. Ela é o meu estilo de vida, é o que eu faço, é o que eu sou. É quem eu quero, é o que eu quero ser. O autor do livro, Tudo para Ele, ele diz o seguinte: a primeira tarefa de todo cristão é pura e simplesmente orar. É a primeira coisa que a gente aprende quando a gente se converte. A primeira coisa que você vai aprender quando você chega na igreja, quando você se converte, quando você entrega o seu coração para Deus, é que você tem que orar. Isso é a primeira coisa que você aprende. Agora, qual é o propósito e qual é o poder que traz a oração para nós? Porque tem um propósito e tem um poder. E é isso que nós vamos descobrir nessa manhã. George MacDonald, ele diz o seguinte: se você não abrir a porta da sua mente para Deus de manhã, pouco você vai produzir durante todo o dia. O que eu quero dizer com isso, querido? Todos os dias, eu e você, nós somos alvos do diabo. Todos os dias, o diabo está mirando você, ele está mirando a sua família. Ele já amanhece fazendo isso.
Esse já é o que ele faz. Então, se logo de manhã nós não selarmos, se logo pela manhã nós nós não desfazermos as ciladas do diabo contra a nossa vida, contra a nossa família, nós seremos alvo fácil. Por isso que é tão importante, quando nós acordamos, nós orarmos. Eu aprendi o seguinte: todos os dias eu acordo e eu falo o seguinte: Senhor, primeiro, bom dia. E depois eu falo o seguinte para ele, eu falo: Senhor, eu não sei quais são os teus planos, eu não sei quais são os teus projetos para mim, mas eu os recebo. Agora, eu rejeito todas as artimanhas do inferno contra a minha família, contra a minha vida e contra a tua igreja. Todos os dias de manhã eu oro e falo isso para Deus. Eu não sei quais são os teus planos, mas eu confio no Senhor, então eu os recebo para a minha vida. Agora, as artimanhas do inferno, não, essas eu rejeito logo pela manhã. Eu não aceito nenhum ataque de Satanás contra a minha vida, contra a minha família e contra a tua igreja. Que todas elas caiam por terra. Se nós aprendermos a fazer isso todos os dias, se todas as manhãs nós tivermos o hábito de orar e pedir e receber de Deus o que Ele tem para nós, e repreendemos o que o diabo prepara para nós, nós vamos ter um dia mais produtivo. Nós vamos passar a ter um dia diferente. Tem dias que você vai orar mais e tem dias que você vai orar menos. O que você não pode deixar de fazer é de orar. Nem sempre você vai orar ao mesmo tempo. Às vezes você vai orar um pouquinho mais, às vezes você vai orar um pouquinho menos, mas todos os dias você tem que orar, porque a oração ela tem um propósito. A oração ela tem um alvo. E qual é esse propósito? Por que essa necessidade de uma vida de oração? Então vamos lá. A pergunta que eu te faço nesta manhã é o seguinte: por que você de repente não está orando? Será que a sua oração ela não está sendo uma oração entediada? Será que você não está fazendo uma oração entediada para Deus? Querido, se isso estiver acontecendo, com certeza você não vai ter o desejo de orar. Porque ninguém gosta de viver no tédio. Eu não gosto. Ninguém gosta de viver uma vida entediada. Ninguém gosta de viver uma vida enjoada. Será que quando você ora, você não fica assim: se eu não estou aguentando a minha oração, que dirá Deus? Se nem você, olha só, se nem você aguenta a sua oração, será que você não acha que Deus também não vai aguentar? Você está fazendo a sua oração um tédio, você está ficando entediada. Até você já está enjoada do que você fala. Nós precisamos redescobrir. Nós precisamos descobrir qual é o valor da oração e qual é o valor de nós crermos em Deus. Essa é a diferença. Qual é o valor da minha oração? E para isso, e é por isso que nós somos atraídos para Deus, atraídos para a oração, para a prática da oração, para orarmos pela nossa família, para orarmos pela nossa vida, para orarmos pelo nosso ministério, para que você ore pela sua igreja. Você tem um hábito de orar pela sua igreja? Você ora pelos seus pastores? Será que você não tem tido uma vida de oração onde o seu foco de oração é só você e os seus problemas? Enquanto nós fizermos da nossa oração, nós transferirmos o foco da nossa oração para os nossos problemas e para nós mesmos, as coisas não fluem. As coisas não acontecem. Mas quando você começar a transferir o foco da sua oração para Deus,
você vai começar a ver as coisas mudando na sua vida. Tem gente que acorda de manhã, abre o olho, até ora, mas já começa pedindo. Ela é incapaz de dizer, Senhor, bom dia, obrigado porque eu acordei mais um dia. Ela já acorda, Senhor, nessa manhã eu quero te pedir, guarda a minha saída, me traz de volta. Ela já acorda assim. Abençoa o meu dia de trabalho. Ela já começa acordando, ela já acorda pedindo. Transfira o foco da sua oração para Deus. E tire o foco de você e dos seus problemas. Porque só assim você vai aprender a ter um relacionamento surpreendente e apaixonante com Deus. Mas nós temos alguns desafios. E um grande desafio que nós temos, para vencer para ter essas experiências, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar o negativismo sobre a oração. O que significa isso, pastora? Se toda vez que você ora, você traz experiências negativas da sua vida para a oração, meu querido irmão, a sua conexão com Deus é péssima. Nós não podemos estar trazendo toda hora algo negativo para a nossa oração. Isso faz uma atmosfera negativa. E o mais interessante é que não é isso que a Bíblia nos ensina, porque a Bíblia nos ensina lá em Lamentações o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas você só traz à memória aquilo que te joga para baixo. Queridos, presta atenção. Se eu perguntar, todos aqui dentro tiveram experiências negativas. Eu tive, você teve. Todos nós já tivemos experiências negativas na nossa vida. Nós já tivemos perdas, nós já tivemos mágoas, nós já tivemos traumas, nós já fomos injustiçados, nós já tivemos abusos. Mas isso é para ficar no passado e não no meu presente de oração. Isso já passou. Por que você fica trazendo isso toda vez que você vai orar? Isso só faz a sua vida ficar mais difícil. Isso só faz a sua vida ser mais dura. Traga aquilo que te pode trazer esperança e deixe aquilo que te machucou lá para trás, porque passou, é passado e o passado não volta. Mas Deus tem um futuro brilhante para você. E Deus não nos engana, Ele diz o seguinte: no mundo tereis aflições. Então você passou por traumas, eu passei por traumas, isso está escrito, mas o versículo não termina aí. Ele diz o seguinte: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nós já vencemos, você já venceu. E sabe por que você já venceu? Sabe por que eu digo que você é um vencedor? Porque você está aqui nesta manhã. E se você está aqui nesta manhã é porque você já venceu os seus traumas. Se você está aqui nesta manhã é porque algo novo tem preparado para Deus, tem preparado para você. Você sabe por quê, querido? Porque hoje é domingo. Domingo é o dia de uma entrada de uma nova semana, de uma nova época, de um novo momento na sua vida. É onde Deus tem expectativas novas para você. Porque Deus nos deu, nós temos uma fé que é remota em esperança. E sabe por quê? Porque Jesus venceu lá naquela cruz. Então nós temos que sair daqui, hoje, pela manhã, preparados para um novo dia, para uma nova semana, para uma nova expectativa do que Deus tem para nós. Deus não age na sua vida voltado para o seu passado, mas Ele age na sua vida voltado para o seu futuro. É no seu futuro que Ele está prestando atenção. Não no seu passado. Nós é que ficamos presos nele. Qual é o maior propósito da nossa oração? Nós lemos aqui no versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de
orar. Queridos, se Jesus é o nosso maior exemplo de vida e ele orou, isso já é tudo para que nós oremos. Já começa por aí. Se ele passou a noite inteira orando a Deus, e se você, como eu, como um cristão lavado e remido pelo sangue de Jesus, temos a Cristo como nosso exemplo, a primeira coisa, o primeiro propósito que eu tenho para mim orar, qual é? Jesus orou, então eu tenho que orar. Já é um grande indício. Mas ele nos deixa algumas coisas, ele nos explica, ele nos mostra alguma coisa. Né? Então vamos lá. Por que eu devo orar? Primeiro, para ter comunhão pessoal com Deus. Se você anota aí. Primeiro propósito da minha oração, ter comunhão com Deus. Esse é o nosso primeiro propósito. Esse é o significado maior da nossa oração. É para que nós tenhamos comunhão com Deus. A oração, querido, não é só para pedir. O propósito principal da oração não é pedir nada, é ter comunhão com Deus. É estar próximo dele. Afinal de contas, deixa eu falar uma coisa para você. Você é crente gato? Eu não tenho nada contra os gatos. Eu sei que tem um monte de gente aqui que tem gato. Mas gato é um bicho interesseiro pra caramba. Gato não é fiel ao dono. Quem demais leva. O povo que tem gato aqui, é verdade ou é mentira? Gato não é fiel ao dono. Gato, se você for embora e a casa for boa, ele fica. Ele não está nem aí para você. Mas aqui, em nome de Jesus, nós não somos crentes gatos. Nós não somos crentes interesseiros. Nós somos crentes fiéis. A Bíblia não traz detalhes, mas ela mostra que Jesus tinha uma necessidade de orar. Essa necessidade era tão grande dessa comunhão que ele passou a noite inteira orando. Você não vê Jesus pedindo. Nós não temos aqui muitos detalhes do que aconteceu, mas uma coisa é claro, porque logo no segundo versículo diz o seguinte, ao amanhecer. Então nós não temos detalhes do que aconteceu naquela noite, do que Jesus estava falando com Deus naquela noite. Mas uma coisa ele deixa bem claro para nós, ele tinha uma necessidade de estar perto de Deus. Queridos, se Deus é nosso Pai, nós temos que ter a necessidade de estar perto dele. Não por aquilo que ele me dá, mas porque ele é o meu Senhor. Porque ele é tudo para mim, ele é tudo na minha vida. E eu quero estar perto dele. Independente das circunstâncias. Independente de agradecer ou de pedir, o que eu quero é estar perto dele. O que eu quero é estar junto dele. Então, o primeiro propósito para nós orarmos é termos comunhão com Deus. O segundo propósito, anote aí, conhecer mais intimamente a Deus. Esse é o segundo propósito. Eu quero conhecer a Deus e quero que Ele me conheça. Esse é o meu segundo propósito. Eu quero me fazer conhecido de Deus e quero conhecê-lo cada dia mais. Então, não tem como você conhecer alguém se você não estiver perto. Eu não conheço ninguém de longe. Eu só passo a conhecer a pessoa e a pessoa só passa a me conhecer quando nós estamos perto um do outro. Então, para que eu possa conhecer a Deus, eu preciso estar perto dele. Eu preciso estar em comunhão com ele. E quando nós fazemos isso, Deus começa a liberar para nós visão. Deus começa a liberar para nós ideias. Deus começa a liberar para nós direcionamento. Quantos crentes estão dentro da igreja sem direção, porque não oram, porque não têm conhecimento de Deus? Só vão para o joelho para pedir. E não tem direção nenhuma de vida, estão andando pela vida, tipo, deixa a vida me levar, estão batendo com a cabeça, enquanto Deus fala para ele o seguinte, me conhece um pouquinho mais que eu vou direcionar a tua vida.
Me conhece um pouquinho mais, que eu vou te dar a visão do que eu quero para você. Me conhece um pouquinho mais, porque eu vou falar com você. Nós precisamos, e é essa comunhão que vai trazer para nós, esse conhecimento é o que vai trazer para nós direcionamento. Quanto mais perto de Deus eu fico, mais eu vou conhecê-lo. Quanto mais pertinho dele eu fico, mais dele eu vou conhecendo. E mais ele vai nos deixando conhecê-lo. Tem muito crente que quer conhecer a Deus, mas está a 300 metros de distância dele. É impossível conhecê-lo longe. Terceiro propósito. Crescer espiritualmente em Deus. Esse tem sido uma das maiores dificuldades da igreja. Crescer espiritualmente. Como tem cristão neófito. Como tem cristão que está há 30 anos na igreja, mas parece um bebê de 2 meses. Porque está chegando diante de Deus com os propósitos errados. Está chegando, diz que está perto de Deus, mas na verdade não está deixando Deus trabalhar os propósitos dele na vida do cristão. Como é que eu sei que eu estou crescendo? Quando eu passo a ter uma transformação em mim. É impossível estar perto de Deus e continuar sendo do mesmo jeito. É impossível você ficar 6 meses na igreja fazendo as mesmas coisas que você fazia quando entrou pela primeira vez e aceitou Jesus. É impossível. Se isso está acontecendo é porque você não está tendo crescimento. Se isso está acontecendo é porque você não está crescendo espiritualmente. Se isso está acontecendo é porque as suas orações não estão com os propósitos certos. Se isso está acontecendo é porque você não está tendo comunhão e não está tendo comunhão e não está tendo conhecimento de Deus. Porque todas as vezes que nós nos chegamos a Deus, nós mudamos. Quanto mais pecador você é, quanto mais tempo de oração você tiver, você vai entender que você precisa se santificar. Ninguém precisa ficar falando para você que o que você está fazendo é pecado. A sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus, vai gerar em você o desejo de não pecar mais. Sem que ninguém diga para você que você está pecando. A essência da oração que Jesus nos ensina não é para pedir nada. Se você for estudar o Pai Nosso, você vai ver que a essência do Pai Nosso não é pedido, mas é comunhão. Mas o grande problema nosso é que todas as vezes que nós pensamos em oração, automaticamente acende a luzinha do quê? Do pedinte. Oração, pedir. Oração, pedir. Enquanto os discípulos não sabiam como orar, viraram para Jesus e falaram: Senhor, mestre, me ensina. E quando ele ensinou, ele usa uma frase, mediante uma oração inteira. Uma frase ele usa sobre pedido. O resto todo é sobre comunhão. Mas o problema é que nós não queremos estudar a Bíblia. Nós fazemos associação. Oração, pedido. Oração, pedido. Oração, pedido. E a essência da oração é muito mais do que pedir. Então repita comigo nesta manhã. A essência da oração é ter comunhão, ter conhecimento e ter crescimento. São 3 Cs. Bem facinhos de você aprender. Então vamos lá de novo? A essência da oração é ter crescimento e é muito mais do que pedir. Esse deve ser o maior motivo pelo qual você deve orar. Agora, como Deus é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus maravilhoso, Ele automaticamente te dá recompensas. Ele te libera as bênçãos. Não porque você pede, mas porque Ele sabe que você precisa.
E aí as bênçãos vêm acontecendo automaticamente. Queridos, orar às vezes é ficar perto de Deus sem palavras. Já teve momentos na minha vida de eu sentar no meu quarto e eu ficar lá quietinha. E eu falar para Deus, Deus, eu hoje não tenho nada para falar. Eu só quero te sentir e te ouvir. E ficar quietinha. Nem sempre oração é falar. Até mesmo porque uma conversa não é só um que fala, né? Isso é um monólogo. Nós não temos um monólogo com Deus, nós temos uma conversa. Onde nós falamos e ouvimos, falamos e ouvimos. Então, às vezes, é só ficar lá, seu cantinho de oração, quietinho, uma música baixinha, só você e Deus. E você vai ser cheio do Espírito Santo. Os elementos fundamentais na oração. Existem 3 elementos que são fundamentais na oração, anote aí. Fé, verdade e simplicidade. São 3 elementos básicos e fundamentais para qualquer oração. A oração precisa ter fé, a oração precisa ter verdade e a oração precisa ser simples. Você precisa crer quando você ora. Você precisa falar a verdade para Deus. Falar aquilo que você está pensando ou que você está sentindo. De uma forma simples. Você não precisa ficar procurando palavras difíceis. Eu conheço muita gente que fala assim, eu queria tanto ter uma oração bonita igual fulano de tal, ele quando ora... Queridos, presta atenção, não existe oração bonita e oração feia. Existe oração religiosa e não religiosa. Existe oração verdadeira e oração falsa. Bonita e não bonita não existe. Até mesmo porque vamos combinar, né? Você acha que Pedro fazia oração bonita? Mas a sombra de Pedro curava. Então não existe oração bonita. Existe oração verdadeira e oração falsa. Existe oração certa e oração errada. O que não existe é oração bonita e feia. Existe um modelo de oração a qual Deus nos ensina, que Jesus nos ensina, que nós não devemos fazer. Ele também deixou o modelo. Ele falou assim, não faça isso aqui. Se você for lá em Mateus 6, no versículo 5, Jesus diz o seguinte, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Uau! Então não tem oração bonita e feia, mas tem uma oração que é certa e uma oração que é errada. Qual é a oração errada? É a oração hipócrita. Sabe o que é oração hipócrita? É aquela que fala do que o coração não tem. Os versículos continuam, ele diz o seguinte, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que te vê em secreto, e ele o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Vou dar uma aliviada nos homens, que homem fala menos. Mulher que gosta de falar muito. Você acha que Deus está te ouvindo por muito falar? De repente você está falando muito, mas está falando a mesma coisa o tempo todo. Queridos, Jesus nunca criticou uma oração sincera. A oração sincera é aquela que sai do seu coração. O que Jesus sempre criticou foram orações hipócritas. Orações longas e sem vida. Orações longas, mas que não fazem nada, porque só tem autopromoção. Tem gente que fala, eu oro 1 hora por dia. Eu oro 2 horas por dia, todo dia.
Que tipo de oração você faz? 2 horas por dia, 1 hora por dia? Glória a Deus que você ora 1 hora, 2 horas. Mas hoje você está aprendendo que não adianta apenas orar 1 hora, 2 horas. Você precisa orar 1 hora, 2 horas, mas com vida, com propósito, com um desejo no seu coração muito maior. Você sabe o que significa hipócrita? Hipocrisia significa farsa. Hipócrita significa uma pessoa farsante. O que Jesus diz para nós aqui? Que existem crentes farsantes. Jesus, que a nossa oração seja sincera. Que a nossa oração seja sincera diante de Deus. Fale para Deus aquilo que você está sentindo. Fale para Deus aquilo que está dentro de você. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos ensina o seguinte: orem continuamente. Sem cessar, em outras versões. O que Paulo está nos dizendo aqui? Que nós devemos orar sem cessar. Então nós entendemos que a oração ela pode ter momentos, mas também existe aquela oração de 24 horas, 7 dias da semana. Seu problema é grande? Ore. As coisas ficaram difíceis? Ore. Independente das circunstâncias. Ore porque você crê em Deus. Ore porque você crê no poder da oração. Ore porque existe poder na sua oração. Porque o ato de orar gera poder. O poder na vida daquele que ora. Porque a Bíblia diz o seguinte: a oração do justo é poderosa e eficaz. Então a sua oração, se ela for justa, se ela for verdadeira, ela vai ter poder. Creia que Deus ouve todas as orações e nos ensina como elas serão atendidas. Uma das coisas que nós precisamos colocar, que nós precisamos aplicar na nossa oração, é fé. Quando nós oramos, nós precisamos aplicar fé. Mateus 11:24 diz o seguinte: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Se você quiser, anote o versículo em casa, você grifa essa partezinha, ó. Pedirem em oração. Marcos 11:24. Há poder. Deus libera poder através da oração. No ato de orar, Deus vai liberando o poder. Seja essa oração individual ou coletivamente. A oração que acontece aqui nos sábados, na terça-feira, aliás, se você não sabe, todas as terças-feiras, às 3 horas, nós temos aqui na igreja a reunião de oração. Todas as vezes que você está aqui, que você está orando coletivamente, Deus está liberando poder. Agora, você precisa colocar fé na sua oração. Porque se você realmente crê que você quer ter comunhão com Deus, se você realmente crê que você quer crescer com Deus, se você realmente crê que você está aprendendo com Deus, você vai exercitar o privilégio que Ele te deu, que é nada mais e nada menos do que essa ferramenta que está disponível na sua mão. Que ferramenta é essa? A oração. Você tem a maior ferramenta do mundo nas suas mãos. É só saber usá-la. É só saber usá-la. Agora, existe aquele crente que só gosta da segunda parte do versículo, né? Que diz assim: e assim lhe sucederá. Mas ele esquece que para acontecer na vida dele precisa ter alguma coisa antes. Você conhece aquele crente? Você encontra, chega no GV, no grupo de vida, ele pede oração. Chega na igreja, ele pede oração. Encontra o irmão na rua, ele pede oração. Encontra o irmão no ônibus, ele pede oração.
irmão, 6 horas. Ora por mim. Ora por mim. Mas você prestou atenção no que eu pedi para você grifar? Hã? Você prestou atenção no que eu pedi para você grifar lá no versículo? Pedirem em oração. Quem tem que pedir? Eu. Não adianta eu querer que as coisas sejam bem-sucedidas na minha vida se eu só peço os outros para orar por mim, mas eu não oro. Nós precisamos orar por aquilo que nós desejamos e não ficar simplesmente dependendo da oração dos outros. Se você quer algo na sua vida, não tem nada de errado você pedir ao seu irmão para orar por você, mas você está orando? Porque só assim vai se suceder. Tem gente que fica, mas tanto tempo que eu peço a mesma coisa e Deus nunca faz nada, mas você está orando. Você também está clamando. Ou você está dependendo do irmão, do diácono Jorge, do diácono Sidney para orar por você? Vai colocar o teu joelho no chão e vai orar também. Porque quando você ora, você tem autoridade sobre o mundo espiritual. Quando você ora, o poder da oração vem sobre você. Mas enquanto você fica pedindo oração para eles é que estão recebendo poder. Porque eles é que estão orando. Quer receber também? Vai orar. Queridos, a autoridade foi dada para mim e foi dada para você. Você só precisa usá-la. A autoridade foi dada à igreja e ela foi dada através do poder da oração. Mas nós precisamos colocar ela em prática. Todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que foram remidos por Jesus, eles automaticamente recebem autoridade através da oração. Mateus 16, do 18 ao 19, ele diz o seguinte: e eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos... E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Presta atenção, quem tem chave tem autoridade, mas só tem chave quem tem unção. Só tem chave quem tem vida de oração. É impossível ter chave se não tiver a oração. Agora, que chave é essa? É a chave que abre as regiões celestiais. É as chaves que abrem a porta do inferno. É as chaves que abrem os céus para que as bênçãos cheguem sobre você. E só os lavados e remidos em Cristo Jesus têm essa chave. Agora, você está usando a sua chave? Ou ela só está guardada lá no seu chaveiro? Queridos, só santidade gera autoridade. Você que anota, anote isso aí. Intimidade leva à santidade. E a santidade gera autoridade. Só tem autoridade no mundo espiritual quem tem santidade. E só tem santidade quem tem intimidade. E só tem intimidade quem ora a Deus. Se você não ora, você não tem intimidade. Se você não tem intimidade, você não tem santidade. Se você não tem santidade, você nunca vai ter autoridade. Queridos, isso é um processo. Quanto mais íntimo de Deus eu sou, menos eu quero continuar pecando. Isso não quer dizer que eu não peque, mas menos eu quero pecar. E quanto menos eu peco, mais santo eu me torno. E quanto mais santo eu me torno, mais autoridade é gerada dentro de mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós já passamos por isso. Nós já compramos um carro parcelado, né?
Qual é a melhor coisa do mundo? É quando você acaba com uma dívida financeira, não é? Nossa! Quando você acaba de pagar aquela dívida, você fala assim... né? Dá um alívio na alma, né? Dá um alívio no ser humano, isso é normal. Nós passamos a nos sentir mais fortes, porque aquela dívida acabou. Nós passamos a nos sentir aliviados, porque nós quitamos aquela dívida. Quando você tem uma dívida, você às vezes não dorme, porque você fica preocupado que você tem que pagar aquilo. E quando você consegue pagar, aquilo te traz um alívio, né? É como se tivesse saído um caminhão de cima de você. Você passa a dormir mais tranquilo. Então, olha para cá, deixa eu te ensinar uma coisa. Você sabe por que o diabo quer que você continue no pecado? Porque o pecado faz você ter uma dívida com ele. Então, é por isso que ele quer te prender no pecado. Porque enquanto ele te prende no pecado, você está endividado com ele. É por isso que ele faz questão de te manter preso ao seu pecado. Porque no mundo espiritual, quem não se liberta do seu pecado não tem autoridade espiritual. Mas Apocalipse 2:26 diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Em nome de Jesus, quebre a preguiça. Ore mais, busque mais, para que você seja livre do pecado. Para que você seja livre do que te amarra ao mundo. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde tem muita gente dentro das igrejas, mas que infelizmente não são convertidos. Muita gente que é só membro da igreja, mas não dá um bom testemunho. Não foi transformado. Não foi salvo. Que você não faça parte dessa estatística. Eu fico muito feliz de saber que você faz parte da igreja de Jesus. Mas o que te faz salvo é o arrependimento. O que te faz salvo é o teu arrependimento pela fé e a graça de Cristo Jesus sobre você. Nós precisamos quebrar as nossas amarras, nós precisamos quebrar as amarras do inferno, nós precisamos quebrar o pecado dentro da nossa vida. Duas coisas que são fundamentais na sua oração: fé e autoridade. Nunca pare de orar. Terão dias melhores, terão dias piores. Mas nunca pare de orar. Ore sempre. Esteja triste, esteja feliz, esteja de luto, esteja endividado. Ore. Porque em Cristo Jesus nós seremos homens e mulheres de oração. Mas existe algo que nós precisamos, para encerrar, aprender nesta manhã. Precisamos orar pelos motivos certos. Tiago diz o seguinte: quando pedem e não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Queridos, nós somos mesquinhos às vezes nas nossas orações. Queremos orar apenas por nós. Mas o evangelho não é nós. O evangelho é sobre Deus. O evangelho não é sobre mim. O evangelho é sobre o que Deus fez em mim. Se você tem um caderninho de oração, o que está lá no seu caderninho de oração? Eu conheço pessoas que passam a vida orando para que Deus transforme a vida de outra pessoa. Será que a sua oração não está errada? Será que você não tem que pedir a Deus: Senhor, me transforma? Me transforma. Eu conheço gente que ora pedindo a Deus para Deus mudar a visão da igreja, mudar a visão do pastor. Será que você não tem que pedir a Deus: Deus, muda a minha visão com relação à minha igreja? Tem gente que ora pedindo para Deus trazer uma mudança para o Brasil. Será que você tem orado e pedido a Deus para te transformar como um cidadão brasileiro?
Nós sempre queremos que os outros se transformem, mas a gente nunca quer ser transformado. O Evangelho é sobre Deus. O que Deus fez em mim, não o que Deus fez em outra pessoa. O que Deus fez em mim. Então eu preciso ter a oração certa. Deus me transforma, Deus me muda. Porque quando eu peço para que a pessoa se transforme, é para meu benefício. Mas quando eu peço para Deus me transformar, é para benefício do reino. Porque eu transformado, eu faço a mudança com quem estiver perto de mim. E é isso que nós precisamos entender. Enquanto eu quero que meu marido mude, enquanto eu quero que meu filho mude, é só para mim me beneficiar. Mas se eu mudo, o meu marido e o meu filho vai ser beneficiado. Deus vai ser honrado, Deus vai ser engrandecido. Talvez Deus esteja na sua lista de oração, mas Ele quer saber se lá na sua lista de oração, os propósitos dEle, os motivos dEle estão escritos lá. Você não precisa parar de orar por você, mas não deixe de orar pelos motivos certos. Não deixe de orar da forma certa e pelas causas certas. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Versículos 7 ao 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, Paulo está dizendo, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Termino dizendo algo para você. Um bom chá, uma boa erva, só é conhecida ao seu sabor quando ela passa pela água quente. Ninguém faz chá com água gelada. Para se fazer chá, precisa se colocar água quente. E só depois da água quente é que você descobre o bom sabor que aquele chá tem. O que Paulo nos ensina aqui? Ore. Mas não ore para ganhar, porque você já ganhou. Ore, mas não ore para ser amado, porque você já é amado. Ore, sim, para ter mais comunhão com Deus. Ore, sim, para que você possa conhecê-lo cada dia mais. Ore, sim, para que você cresça dia após dia, mais e mais. Porque tudo que você precisa te vai ser acrescentado. Na alegria ou na tristeza, entenda qual é o propósito de Deus para a sua vida. Eu encerro com essa frase. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Que nós possamos entender que o maior propósito da nossa oração não é para ganhar coisas, mas é para estar mais próximo de Deus, para termos mais intimidade com Ele, para crescermos espiritualmente. O resto, querido, é resto. A sua roupa nova, o seu sapato novo, tudo isso Deus vai te dar. Você só precisa buscar a Deus pelos motivos certos.
que nós possamos entender que nós precisamos ter mais intimidade. É muito triste, porque hoje nas igrejas temos tantas pessoas neófitas na fé, porque não querem ter uma vida de oração. Só oram quando as coisas estão ruins. Se você só ora quando a coisa está ruim, você não entendeu nada. Porque você é incapaz de orar até quando elas estão boas. Nós não temos que orar para pedir. Deus já me deu tudo o que eu preciso. A palavra do Senhor diz que Ele sabe tudo o que eu preciso. O que eu preciso é ter comunhão. O que eu preciso é ter conhecimento. E o que eu preciso é ter crescimento com Deus. Todos os dias da minha vida.